Que Dios bendiga a todos los queridos y que sea un momento de meditación, de crecimiento, de edificación en esta palabra que es lámpara y luz para la vida de cada uno de nosotros. En el capítulo 9 del Evangelio de Mateus hay un texto acá muy interesante. El versículos 36 y 37 dice que viendo las multitudes tuvo gran compasión de ellas, porque andaban cansadas y desgarradas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies realmente es grande, mas pocos los obreros. Rogad pues al Señor de la mies para que mande obreros para su mies. Mirando este pasaje, yo me puse a imaginar la ansiedad del corazón de Jesús en relación al alcance de millones y millones de vidas que estaban ahí en su entorno, en su tiempo, que la población mundial era muchas veces menor que ahora. Mas, sin embargo, andaban rumbo a la eternidad sin haber conocido la luz que realmente cambia la historia del ser humano. Millones y millones pasaban por Jesús, venían a sus predicaciones, oían sus mensajes, mas un otro número mucho mayor andaban cansadas y desgarradas como ovejas sin pastor. Y Jesús, mirando a sus discípulos, dice algo que querría decir a nuestros corazones hoy día. La mies es muy grande, muy grande. Y poquísimos, yo diría hoy día, son los que se disponen a trabajar en esta mies, que ni siempre da el estatus, da evidencia, da un lugar al sol, mas que realmente es el plan de Dios, que en su mies hayan obreros y que solo la oración puede traer a esas personas al conocimiento del corazón de Dios que anhela salvar miles de almas perdidas. Este sentimiento nació en mi corazón antes de conocer este pasaje, antes de conocer la Biblia. Me acuerdo en aquella mañana, Jesús se había presentado a mí. Yo no conocía nada de las Escrituras, mas Jesús se había presentado. Y en aquel momento, conociendo a Jesús, como Él mismo dijo, y conoceréis la verdad os hará libres. Yo fui libre de N fatores que circundavam toda a minha vida. Mas a primeira iluminação que Deus me ha dado foi al chegar a la mesma estação de trenes, que eu ia me tirar bajo de um trem. E mirar a todas as pessoas que aí estavam, correndo, arrancando, empurrando, com rabia, enojados e insultando uns aos outros. Eu os mirei e pensei, eles são como eu. Estão enojados, odiam, estão rabiosos e agridem, empurram, insultam, deixam garabatos porque são como eu. Não conhecem que há um Deus todo-poderoso que pode perfeitamente cambiar a vida de qualquer ser humano. Eu recém havia me convertido. Como há uma hora atrás, eu havia conhecido a Jesus personalmente. E naquele momento, eu melancolicamente hice uma oração que eu não sabia que era uma entrega missionária. Eu lhe disse, Deus, mira, toda a gente está tão vazia, tão tenebrosa, tão lejana de você, como eu estava. E você se apresentou a mim com este amor, com esta graça, com este favor tão grande. E se por acaso você quer outra pessoa para mostrar a essas pessoas que estão rabiosas que você é Deus, que você existe e que você ama pecadores como eu, você pode contar comigo. E foi aquele dia que, sem conhecer
la forma original, la forma convencional, digamos, de los llamados misioneros. Yo me entregué al Dios que anhela que obreros se levantem para su mies. Los años se pasaron y aquel deseo en mi corazón, quería tanto que la gente conociera a Dios. Y quizás esto falta en muchos de nosotros. Llegamos al Evangelio llenos de problemas, de vicios, de enfermedades, de raíces de amargura, de males, y somos libertos de los demonios como yo fui. Mas de repente no nace en nosotros el anhelo de Dios al mirar la multitud que dijo, es grande la mies. Ahí estaban sus discípulos con Jesús. Ellos estaban libertos, ellos estaban con Cristo. Mas Cristo estava mirando aí adelante e falta isso de repente, mirar a multitud que camina cansada e desgarrada, rumbo a uma eternidade, condenada no inferno sem haver conhecido, oído ou sabido que há um Deus que transforma. Sempre que eu escutava predicações, sempre que veía falar ou de mensagem, eu pensei, não, eu queria. Mas não conhecendo a Bíblia, eu não sabia nunca como, nunca. E posteriormente eu comecei a razonar, eu sempre fui uma pessoa muito analítica, e comecei a pensar, bueno, eu tenho esta história, eu he vivido esta vida, e como sempre fui alguém de escrever diários, aquela coisa de marcar, estou com tantos anos, estou passando por isso, estou assim, sempre escrevi minha vida. Não foi difícil concatenar ou coordenar as ideias de minha existência, de minha trajetória existencial. E racionalmente eu pensava, minha história é muito absurda. E grande parte de vocês hoje dia conhecem minha vida. Bueno, por graça de Deus, milhões han ouído falar, mas eu racionava e pensava, nadie vai crer em uma história tão absurda. E quando eu pensava, será que eu creeria em minha história? Eu pensava, não, mas muito absurda. Nasceu, cresceu e Deus vino e aí cielo, inferno. E pensava, não. Em minha mente intelectual, como a Bíblia realmente declara que a mente humana não consigue, não pode entender as coisas de Deus que são espirituais, porque Deus é espírito. E aqueles que lhe servem, que lhe amam, que lhe servem, têm que aprender a servi-lo em espírito e em verdade. Eu não havia aprendido. Hasta que Deus, quando quizás tenha planos contigo como tuvo comigo, me hizo naquela manhã ir a uma reunião. E nesta ocasião eu cantava. Sempre me invitavam para cantar. Hablar de Jesus é oferecer-me cântico, é minha forma de adorar. É hablando de su poder, de su misericórdia. Então, eu cheguei naquela igreja invitada para cantar. Era uma conferência de jovens. Eu tinha uns 23 anos na ocasião. Então, fui para cantar, feliz. Mas quando chegamos aí, naquela conferência que se ia largar todo o dia, ia ter almoço, algo havia passado. Uma pessoa da igreja, de los jóvenes, que estava na coordenação do evento, havia morto. E todos apenados, todos bajoneados, muito mal, callados, llorosos. E havia um clima de morte adentro daquela igreja. Mira como o Deus Altíssimo é detallista em sua forma de operar. Não conhecendo as coisas, a profundeza, digamos, da verdade de Deus da Bíblia, eu comecei comigo a pensar, por que Deus está assim? A Bíblia não disse que quando um cristiano muere, se vai ao céu? Não deveria estar apenado? Se Deus chamou esta pessoa, deveriam estar, por lo menos, conformados. Deus não é o dueño da vida, não é o Senhor da morte. Deus não tem todo o poder. Porque estão desesperados, bajoneados, callados, llorosos e não cantam, não querem nada. E eu aí mirando a eles e sem saber que já era o Espírito de Deus hablando a meu coração, me conduzindo. Por lo que
Serían todos los caminos del resto de mi vida. Y para empeorar, naquela manhã, el predicador no vai. Foi tremenda. Já foi del clima de constrangimento, de pena, de muerte, no vai el predicador. E agora el problema. E la coordenadora se acerca a mim e me dijo: Vilma, al invés de cantar, ¿por qué tú no predicas? Fue la primera vez en mi vida. Todo en la vida tiene una primera vez. Dios marcó este momento para que tú escuches estas palabras sencillas, mas que estão saliendo del profundo de mi corazón. E me gostaria tanto que você entendiera el plano e propósito del Senhor de la mies para com cada um de nós. Eu temblei al momento, eu nunca havia hablado a um grupo frente a la gente e estava apavorada. E agora hablar o quê? Que vou hablar? Como? Para quê? Predicar? Não sabia bem o que era essa coisa. E a hora vai passando e a gente aí apenada, cabisbajo, e eu pensava: ai, Deus meu, eles não deveriam estar assim, tão tristes, porque se creem na Bíblia, o Deus da Bíblia, então Deus é Senhor sobre todas as coisas. E me chamaram e eu parei. Quando parei, lhe dije inicialmente: eu não sou predicador. E lhe dije: eu não sei predicar, mas quero contar uma história horrível. E lhe dije já por prevenir que não iam crer: possivelmente vocês não vão crer, porque vocês estão orando por uma pessoa que amava Jesus, servia a Jesus e que foi ao cielo com Jesus. Então, se a Bíblia diz que há festa no cielo quando muere um salvo, quando Deus recoge um salvo, se Jesus para receber o salvo, por que vocês estão desesperados? Vocês deveriam se desesperar por uma pessoa que nasceu e foi consagrada a demônios e viveu assim, e aos 4 anos incorporou um demônio. E aos 7 anos, vocês deveriam orar por la gente que está perdida, la gente que está encadenada, por gente que não duerme, que os demônios atemorizam, azotam, golpeiam, violam noites inteiras. Vocês deveriam orar por la gente que está aí na calle, drogada, prostituindo, homossexuais. Vocês deveriam orar. E hablé uma meia hora. ¿Por que a igreja deveria orar? E vocês deveriam orar. E eles começaram realmente a orar, estavam quebrantados. Vocês deveriam orar por la gente que odia a Deus, porque eu estava falando de mim. La gente que blasfema contra o Deus de vocês. Vocês deveriam orar por las famílias derrotadas, desintegradas, hogares, adultério, prostituição, muerte, guerras. Vocês deveriam orar por isto, como Jesus orou. Jesus viu as multitudes. E eu dizia para ele: e as multitudes estão aí morrendo, indo ao inferno. Quantos miles a cada dia entram ao inferno? E vocês não choram. Vocês choram por um irmão, por um cristiano. Choram por vocês mesmos, por suas famílias. Mas não choram por as razões por as quais Deus choraria. Jesus mirou e teve compaixão. E vocês, que fazem? Vocês deveriam orar por uma pessoa aí que praticou magia negra, que pratica magia negra, que oferece sua vida, seu culto, sua plata, sua força a los demônios noites inteiras. Isto é para orar. E a gente chorava e chorava, e eu estava emocionada. E eu disse: vocês deveriam orar, porque o mundo está perdido, o mundo está gemendo. O mundo aguarda a manifestação de los hijos de Deus, que são vocês. E vocês não se manifestam no mundo. Estão aqui adentro, estão em suas casas, em suas festas, em suas conferências, em suas campanhas, suas predicações. Pedem oração por vocês mesmos. Você, ore por mim. Quero prosperar, quero ser sanado, quero ser lleno. Para que vocês querem? Por que vocês não orem? Por las razões que tu Deus orou.
por la intención de tu Dios, por las cosas que afligirían el corazón de Jesús hoy día. Y la gente lloraba y yo hablaba y hablaba. Ustedes deberían llorar por una persona que estuvo en el infierno. ¿Ustedes saben cómo es el infierno? No, ustedes nunca van a saber, porque ustedes tienen el Espíritu Santo. Mas ustedes deberían llorar por la gente, por los miles y miles que se matan, que se destrozan, que toman veneno, que cortan los pulsos. Y cuando la gente lloraba mucho, lloraba y lloraba, y yo dije, ustedes deberían de llorar. Y de repente yo pensé, ellos estarán entendiendo el recado, estarán pensando, ¿quién será esta persona? Y abruptamente yo le dije, ¿sabe quién es esta persona? Que odió a Dios, que cultuó a demonios, que sirvió a los espíritus, que fue viciada, fue oveja negra de la familia. Fui yo, soy yo, es mi historia. Y cuando yo hablo así, todos lloraban y yo lloraba también. ¿Sabe por qué, queridos? Porque yo vengo del imperio de Satanás. Dicen que yo soy un caso raro. Dicen que yo soy un caso inaudito. No. Soy el resultado de esa historia de amor de Dios que de tal manera, soy este tal. El Dios que amó al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, mas ¿cómo van a creer? Si no oíren el mensaje, no conoceren la verdad de Dios, no la religión, porque la religión está derrotada, la religión fracasó, falló. Los sistemas, los costumes, todas las fajas, todo esto fracasó. El poder de Dios se manifiesta a través del Evangelio de Jesucristo. Y Pablo decía, no me avergüenzo de este Evangelio, no me avergüenzo. Y cuando ellos lloraban, yo estaba así, no sabía qué hacer, estaba nerviosa, porque yo no había predicado. Yo había prácticamente cobrado de ellos. Yo le dije, yo estaba en el infierno cuando Jesús entró y me libertó. Y ahí yo le dije una cosa que quiero dejar para ustedes ahora. Y le dije, pueden saber, si Jesús no me hubiera buscado en el infierno, si yo hubiera estado allá, habría un juicio de Dios. Y en este día del juicio, Dios me iba a levantar y yo iba a ver a ustedes ahí a la diestra de Dios, porque la Biblia dice que la iglesia va a juzgar el mundo. Y pueden tener seguridad, yo gritaba para ellos, que en aquel momento, cuando yo entendesse que ustedes no me hubieran predicado, no me invitaron para un culto, no me entregaron un tratado, no sembraram para que misioneros vinieran a mi encontro, no oraram por almas perdidas como yo, le dije, pueden saber, yo los acusaría delante de Dios, diría, ellos no me enseñaron, ellos no me predicaron, ¿y por qué ellos salvan y yo no? Mas este Dios que conoce mi corazón, tu corazón, sabe la intención, el pensamiento de cada uno, que dice que jamás nadie será inocente delante de él. Nesse momento, levanta um jovem aí atrás da igreja e vem caminhando em minha direção. E eu me mirei assustada, que era um jovem alto, e ele estava transpirando, estava nervioso, e se puso à minha frente, apontou meu rosto e disse, tu! E eu me detuve, pensei, me vai agarrar por braço, me vai tirar a la calle. E ele disse, muito nervioso, anda al mundo. E eu pensei, me está echando de la igreja. Não entendia. Como miles de nós não entendemos cada passagem, cada pregação, cada mensagem, cada himno. Cada vez que passamos por la calle e vemos um perdido, não entendemos que é um grito de auxílio deste evangelho que nós temos. E quando aquele muchacho me apontava e dizia, tu, anda al mundo. E eu pensava, não vou al mundo, nunca mais, porque pensava que me estava tirando da igreja. E ele dizia, al mundo, anda al mundo, el mundo tiene que escuchar esto. ¿Qué tienes tú? E dizia, não vou, jamás, não adelanta, vou para outra igreja, mas para el mundo eu não vou. Mira, el error de não conhecer as escrituras. El error, bien, estoy hablando de mi vida há mais de 40 anos atrás. E usted,
quantas vezes ha sido chamado, recebeu um chamado, uma mensagem, um sonho, uma profecia, e quantas vidas ha ganado para este evangelho glorioso. Passou que o muchacho gritava, e quando a gente viu que o muchacho gritava, ele transpirava, e eu temblava, e eu com uma vergonha pensava, que mal educado, tinha que falar com educação, ele está gritando comigo. E ele estava nervioso, ele falava e dizia, al mundo, anda, o mundo tem que ouvir isto, o mundo. E eu pensava, oi, que vergonha. E quando mais ele gritava, mais a gente saltava, chorava, gritava. E era uma coisa meio histérica total. Estou dizendo como eu defini naquele momento. E eu com muita vergonha me sentei e pensei, me vou de aqui, nunca mais vuelvo nenhum problema, não sou predicadora, me vou de aqui. E eles continuaram gritando e chorando e falando em línguas e chorando, e gente de rodillas chorando, até que se calmaram. E quando se calmaram, aí eu supo por que reacionaram com tanta emotividade. Sabe por quê, querido? Porque naquela sublime e gloriosa manhã, aquele muchacho que parou e que veio na minha direção, era uma pessoa muito conhecida, era membro daquela igreja, mas há 34 anos que tinha de tempo de vida. Ele nunca havia falado, nasceu mudo. E naquela manhã, o Deus compassivo de las multitudes, que queria que eu estivesse aqui gravando, compartilhando essa experiência contigo, sanou aquele mundo, lo llenou do Espírito Santo, lo hizo oír, le dio o dom maravilhoso da profecia e le usou frente a toda aquela igreja para restaurar e levantar minha vida como missioneiro. Aí eu entendi a ansiedade do coração do Deus Altíssimo. Nota quantas coisas Deus faz para alcançar vidas. Multitudes desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Que o Espírito Santo de verdade abra seu coração, que haja luz. Necessitamos ter uma mente cristocêntrica para entender o coração de Cristo. Sem ter seus pensamentos somente, vamos puro pensar em nós outros. Minha família, minha casa, meus bens, minha prosperidade, meu auto, Quando o evangelho de Jesus Cristo foi esse. Jesus disse, e para encerrar eu digo para sua meditação, rueguem, orem, clamem ao Senhor de la mies, para que mande outras pessoas a hacer o que Jesus hizo, salvar, ministrar, bendecir e atrair os homens, não só para esta bendição transitória, porque realmente Deus bendice a todos os filhos, mas que aprendam a buscar a bendição eterna, a salvação definitiva de suas almas. Que Deus te bendiga. Tu puedes ser um missioneiro. Quizás não vai ter que ir onde eu he ido. Cada um tem um chamado. Mas tu puedes gastar um tempo de sua vida orando por missões. Já não tanto preocupado com todo este mover secular que está involucrando a igreja, mas se preocupar com o eterno. Hemos ministrado que Jesus está volviendo. O mundo todo, a ciência, os profetas, a palavra, o Espírito está dizendo, Ele viene. Assim que nós nos apeguemos a estas verdades eternas e busquemos fazer a santa, agradável e perfeita vontade de nosso Deus. Mientras há tempo. Que Deus bendiga. Tu também puedes, de uma outra maneira, se insertar na missão. Não todos vão ter que ir. Onde eu he ido, por exemplo, há lugares onde não nos podem cancelar um passagem, onde não nos podem dar uma ofrenda. E aún assim trabalhamos. E com o resultado financeiro do mesmo ministério, reinvestimos para ir levar a mensagem a países, a lugares, a pessoas, a famílias, a outras pessoas
que necesitan conocer a Jesús. Tú puedes también participar financieramente o buscar un misionero, una persona que tú sepas que sirve a Dios de corazón, que honra a Dios, que anda realmente de acuerdo con la palabra y puede hacer misión sembrando en el reino de Dios. Que Dios te bendiga y el Espíritu Santo puede aclarar mucho mejor que mis palabras. La mies es grande, guarde esto, y pocos son los obreros. En el nombre de Jesús sea bendecido. Amén.